Esse já tinha funcionamento, é o núcleo de estudos agostinianos que o Andrei está lançando, né? Funcionamento, encontro às segundas-feiras das 15 às 16h45. Primeiro semestre, obra estudada, a predestinação dos santos. Começamos bem. E hoje nós temos esse encontro, o Santo Agostinho hoje. A gente fala um pouco, o Andrei e eu, cada um vai falar mais ou menos 20 minutos, depois a gente vai abrir mais 20 minutos para perguntas por escrito, né? E as datas dos encontros é 15 e 29 de abril, 3 e 27 de maio, 10 de junho, 26 de junho já é o seminário, nosso seminário de encerramento. Aqui tem a ementa, que vai para as nossas mídias sociais, que o Andrei abriu, então vocês podem ver lá para a gente ir direto à nossa discussão, né? Começando com o Andrei. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a André, a Helena, a Fundação São Paulo, e vamos trabalhar. Obrigado. Boa noite. Eu agradeço ao Pondé pelo convite, parabenizo o Pondé e todos que estão envolvidos no labor, né? E dizer que para mim é uma alegria estar aqui para falar de um autor que é muito caro para mim. Eu que durante um tempo estudei muito Blaise Pascal e diante disso acabei estudando Agostinho. Então hoje eu quero falar um pouco desse autor. Primeiro destacar que penso eu que há 3 pontos importantes para quem deseja estudar Santo Agostinho. Primeiro, Agostinho ele tentou fazer uma aproximação entre filosofia e cristianismo. Esse é um ponto importante para o leitor. Por quê? Porque, de fato, ele escreveu inúmeras obras sobre os temas mais variados, né? Temas de alta complexidade para o cristianismo. E ele tinha uma abordagem que não era só teológica, mas filosófica teológica. Então, o que a gente pode perceber na obra do Agostinho é que ele não acreditava que havia uma separação profunda entre a mensagem cristã e a sabedoria filosófica. Para ele, a mensagem cristã e a sabedoria filosófica, elas se complementariam, né? Uma ajuda a outra a se desenvolver. Em inúmeras passagens, a gente percebe Agostinho tentando fazer uma aliança entre o cristianismo e a filosofia. Por quê? Se a filosofia é um caminho em direção à sabedoria, e se o cristianismo leva a esse caminho, que é Cristo, então parece que para Santo Agostinho, cristianismo e filosofia não estão falando coisas totalmente diferentes. E tem uma carta, esqueci o telefone da carta, aqui o número da carta, mas é interessante que ele diz assim, os filósofos conheceram a verdade, mas não conheceram o caminho. Então, o cristianismo, ele é visto nesse contexto como aquilo que vai coroar todo empreendimento filosófico até então. Eu diria que o cristianismo, para Agostinho, seria uma espécie de força divina que a filosofia precisava para alcançar a verdade. É interessante que nos sarcófagos da época, século IV e V, existiam inúmeras imagens do Cristo, estátuas do Cristo. Sempre o Cristo ensinando como um sábio os seus discípulos. Então, o Cristo ele era visto como um mestre, como um filósofo, que trazia a boa nova. Então, isso sempre foi muito caro para o pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho que ressalta nas confissões que ele nunca aderiu a nenhuma forma de pensamento que não tivesse o Cristo. Então, essa interação ela é fundamental para aquele que deseja entender um pouco do pensamento agostiniano. Uma outra característica do pensamento agostiniano é que o Agostinho era um briguento. Ele estava sempre discutindo com alguém.
estava sempre brigando entre aspas, filosoficamente, né? Então ele está discutindo com os maniqueus, ele está discutindo com os donatistas, ele está discutindo com os pelagianos, então ele está sempre dialogando com alguém. Então quando você começa a ler um texto de Santo Agostinho, você tem que ter ciência com quem Santo Agostinho está dialogando, né? Porque você corre o risco de pensar, por exemplo, que a ideia de livre-arbítrio, quando ele está discutindo com os maniqueus, é a mesma de que quando ele está discutindo com os pelagianos. E ele muda. E por que muda? Porque pensar implica mudança. Pensar é justamente isso, né? Demanda a mudança, a ampliação, eu diria, do pensamento. Então, o Agostinho estava sempre em debate. Então, isso mostra uma característica importante desse autor, que ele está sempre atento às grandes questões do seu tempo. Agostinho é um pensador que está atento às grandes questões do seu tempo. Isso é importante principalmente para quem estuda humanas, né? Ficar a vida inteira falando da mesma obra do Kant, nem o Kant se propôs a fazer isso. Ficar a vida inteira estudando, né, uma passagem, né, da obra de Platão, o próprio Platão não se propôs a fazer isso. Ele está dialogando com as mais variadas correntes do seu tempo. Então, por isso que é importante, né, a gente ler um autor para que possamos dialogar com o nosso próprio tempo. Então, essa seria uma característica relevante, né, do pensamento agostiniano. Está sempre em diálogo. Um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção diz respeito aos inúmeros temas tratados na extensa obra de Santo Agostinho. Só para vocês terem uma ideia, no final da vida, ele escreveu uma obra chamada Retratações, e que ele começa a mostrar algumas mudanças no seu pensamento. Quando ele se depara com uma obra chamada Da Imortalidade da Alma, ele lê o texto e fala: não vou falar nada dessa obra, porque eu não estou entendendo nada daquilo que eu pensei. A complexidade da obra filosófica é tão profunda que ele está dizendo: eu não estou conseguindo acompanhar os meus argumentos. Então, trata-se de uma obra vastíssima, uma quantidade enorme de temas. Eu elenquei alguns aqui: o corpo, a alma, a imaginação, a memória, os sonhos, a origem do conhecimento, a vontade, o mal, o livre-arbítrio, a liberdade, a natureza e a graça, a lei, a predestinação, a interioridade, a sabedoria e a existência de Deus são alguns deles, né? Então, veja que é um autor com uma quantidade enorme de temas. Como eu tenho um tempo bem curto, eu tenho que fazer um recorte aqui. Então, eu vou tratar sobre um tema menos espinhoso, que é o mal. O mal é um tema caro para Santo Agostinho. Então, assim como um aluno de filosofia hoje, ele entra na universidade e ele se preocupa com política, nesse contexto, todo o pensador, ele se preocupava em fazer uma investigação sobre o tema do mal. Então, o tema do mal era tão comum quanto a discussão, né, do tema política hoje, só para você ter uma ideia. Então, o mal, ele aponta para a ideia de pecado. Então, é disso que eu quero falar, né, conversar um pouquinho hoje. Umas 3 semanas, né, quando a gente conversava, e o Pondé, ele me fez uma pergunta, né, e daquelas perguntas que te instigam a pensar, né, meio assim, ó, você estudou tanto tempo Santo Agostinho e Pascal, mas me diz uma coisa: a noção de pecado ainda tem sentido no contemporâneo? Essa foi a pergunta dele. E aí eu disse que sim, né, que eu acho que sim, de fato. Eu dei uma definição formal do mal, né, de pecado, como princípio de desagregação. Só que aí eu comecei a falar de política, dar exemplos na política, e assim como tudo, a política, ela toma conta de tudo. Ela janta a discussão e não sobra nada. A gente começou a falar de política e esse tema ficou. Então hoje é a oportunidade para voltar, para expor um pouco essa noção de pecado. Eu vou me concentrar nisso. E a partir dessa noção, tentar entender um pouquinho dessa coisa que a gente chama de contemporâneo. Então, na obra A Trindade, Santo Agostinho, ele sublinha qual é a origem de todos os pecados.
Qual é a origem do mal? Eu vou fazer uma mísera citação. Ele diz assim, abre aspas, a alma que ama seu próprio poder, a alma que se ama, passa furtivamente do universal ao particular que lhe é próprio. Então, a alma, ela se ama a tal ponto que ela passa furtivamente pelo universal. Então, Deus está ali meio distraído, a alma se desvia de Deus, vai escorregando assim, parece aluno que responde de chamada e vai embora, né? Deus está ali, passa furtivamente, e essa relação que o homem tinha com o universal torna-se uma relação particular. Ou seja, o homem, ele se desvia de Deus e deixa de ser um ser para si, deixa de ser um ser para Deus e torna-se um ser para si. Santo Agostinho continua, o erro disto está no orgulho, esta força de separação. Isso aqui é definição de orgulho. O orgulho é uma força de separação que separa o homem de Deus. E é isto que se chama o começo do pecado. Então, para Agostinho, a partir dessa citação, o primeiro pecado é o orgulho. E o orgulho nada mais é do que uma força de separação que, de alguma maneira, cinde com Deus. O homem cinde com Deus. O homem se descola do ser universal e toma o seu ser para si. Então, para Agostinho, o pecado é justamente essa força de separação. O homem, antes da queda, ele estava intimamente vinculado, ligado a Deus. Mas depois da queda, ele se apaixona por si mesmo, né? E ele cinde com Deus. Torna-se um ser para si. E aí a questão, o que é um ser para si? Para Agostinho, o homem se inventa. O homem forja uma identidade. O homem cria um rosto, ou melhor, uma máscara para si. Então veja, o homem só se identifica como um ser particular por meio do orgulho. Eu diria então que o homem ele tem uma máscara que tem como matéria-prima o próprio orgulho. E o que seria o orgulho? O desejo de si, de ser o ser mais relevante do universo. A tentativa de tornar-se um ser mais relevante do universo, ou do seu país, da sua cidade, do seu bairro, do seu trabalho, ou da sua casa. O que é isso? Colocar-se no lugar de Deus. Então, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, essa formulação ela muda quando irrompe o império do amor de si. Eu devo me amar em detrimento de todas as outras coisas. Então, em vez de amar a Deus sobre todas as coisas, eu devo me amar em detrimento de todas as outras coisas. Então, aquele que ama a si, ele não só repete a queda de Adão, mas ele segue aquele modelo ancestral forjado por Caim, no capítulo 4 do Gênesis. Lá pelas tantas, Caim está andando, um pastor, e aí ele é indagado por Deus, onde é que está o seu irmão? E ele diz, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Essa supervalorização de si, que impediu Caim de se preocupar com seu irmão, talvez seja o paradigma ancestral que explica a existência de tantos assassinatos, violência gratuita, estupros, roubos, guerras, ambição, mentiras, fofocas. Então, de alguma maneira, essa noção de pecado ainda pode ser uma chave de leitura para quem deseja entender as tragédias humanas. Para Santo Agostinho, é evidente que a imagem de Deus ainda está marcada no mais íntimo do coração do homem, mas no mais profundo do homem manifesta-se também aquilo que o Pascal chama de figmento malum, né? Um figmento do mal, uma espécie de substância maligna que ainda está presente no mais íntimo do coração do homem, no profundo do homem. O mal, nesse sentido, ele se apresenta como orgulho, como desejo de dominação, ódio, uma ambição sem limites, desequilíbrio sexual,
também se apresenta como amor de si. Essa ideia do amor de si, ele é importante não só para o Santo Agostinho, mas também para os agostinianos, entre os quais está Pascal. Pascal, ele pega essa noção de amor de si e ele transforma essa noção. O homem não só se ama, o homem ama ser amado. Olha como ele transforma esse termo latino, amor sui, amor de si, em o homem ama ser amado. E o Pascal escreve isso num momento na França que havia uns salões, que as pessoas tinham uma preocupação em mostrar, né, as suas riquezas, de aparecer, né? E é interessante que eu acho que esse termo pascaliano, e que tem um fundo agostiniano, amar ser amado, ele pode ser a razão de tanta popularidade nas mídias sociais. Né? O desejo de amar ser amado. Longe de negar as vantagens que as mídias sociais trazem, eu suspeito que as mídias sociais também formam um espaço pautado pela mentira de caráter e a invenção de si. Ninguém coloca uma foto no Facebook que você está mais ou menos. Aquela foto você pode ter certeza que é a melhor que o sujeito tem. Então vai criando uma imagem de si, não só para si, mas para os outros. Né? É um espaço marcado pela arte de se fazer amado por todos, mas também pela arte de se fazer odiado por todos. Por quê? Porque despertar o ódio alheio é uma forma elegante de ser lembrado. É uma maneira de se desviar daquele complexo de insignificância que atormenta o homem contemporâneo. Portanto, para o Santo Agostinho, isso é uma manifestação do pecado, porque de alguma maneira o indivíduo ele cria uma máscara, ele forja uma ideia de si, não só para si mesmo, mas também para os outros. Então é uma mentira na contramão. Você mente aqui e você escuta a mentira do outro lado. Tá certo? Então o pecado, para o Santo Agostinho, ele reina no mundo. Agostinho é um pessimista naquilo que diz respeito à condição humana sem Deus. O homem sem Deus, para o Santo Agostinho, é um ser sem a graça, é um ser desgraçado. Ou seja, o que está no fundo de cada comportamento é um fundo mau. Esse mal, ele se apresenta em inúmeras passagens na obra de Santo Agostinho. Eu não tenho tempo para trabalhar todas elas aqui, mas eu só vou lembrar. Primeiro, da ama de leite. Santo Agostinho diz que ele está observando uma mulher que é ama de leite, tem duas crianças no braço, né, dela, e as crianças estão lutando para ver quem vai mamar primeiro. E ele diz assim, ó, tá vendo? Isso é inveja. É claro, quando você escuta isso, você fala, não, as crianças são inocentes, olha só, você está fazendo uma tempestade no copo d'água. O Santo Agostinho diz assim, olha, aquilo que é uma estrutura infantil, ela se manifesta de uma outra maneira quando o indivíduo cresce. É a mesma estrutura. Então é nesse sentido que ele é pessimista. O mal nasce com o indivíduo. Né? Um outro exemplo que eu trago aqui, muito conhecido, é o roubo das peras. Santo Agostinho junta com os amigos e fala, vamos roubar pera na casa do fulano. Ele estava cheio de pera na casa dele. E ele vai lá, rouba as peras, come, e depois passa um tempo, ele era bispo, ele pergunta, por que eu fiz isso? Eu fiz isso, abre aspas, porque o nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Fecha aspas. Então, para o Santo Agostinho, há um prazer em fazer o mal. O homem ele tem uma atração irresistível na realização do mal. Ele sente prazer ao fazer isso. Um outro exemplo, que ele fala nas Confissões também, é sobre os sonhos. E é interessante que, nessa passagem, ele diz assim, que o homem, quando ele era jovem, quando eu era jovem, eu guardei na minha memória inúmeras imagens lascívias, imagens voltadas à concupiscência da carne, imagens sexuais que, de alguma maneira, era aquilo que eu vivia. Eu guardei isso na minha memória. Quando bispo, essas imagens que ficaram guardadas na memória, elas, por vezes, apareciam. Era uma espécie de tentação. E o que eu fazia? Eu vencia as tentações
enquanto eu estava acordado, já como bispo. Porém, quando eu estou dormindo, estas mesmas imagens voltam e eu realizo uma espécie de pecado por meio dos sonhos. Aí a pergunta que ele se faz é pecado ou não é? O diagnóstico é justamente a tentativa de mostrar que a concupiscência, o desejo irresistível em direção ao mal, ainda habita o mais profundo do seu coração. Né? Então, o mal ele continua a agir no mais profundo do nosso ser. Por quê? Porque a vontade é corrompida. Agora, rapidamente, quando a gente fala de vontade corrompida, a gente pula para um outro momento da obra agostiniana, que é uma discussão com Pelágio. Né? Traduzindo aqui essa discussão de uma forma mais rápida, eu diria que o pelagianismo, e aí o Pelágio, é justamente um pensador que ele diz o seguinte: olha, o homem já nasce com a graça, cabe ao homem usar bem do seu livre-arbítrio para fazer o bem. Então o homem pode fazer o bem? Pode. Como? Escolhendo de forma correta entre o bem e o mal. Se o homem faz o mal, ele é culpado. Se ele faz o bem, o mérito é dele. Então, veja, fazer o bem ou o mal é uma questão de escolha, de forma que o homem ele tem como modelo as Escrituras e o Cristo. Então, a salvação pertence ao homem. A causa da salvação é o homem. Santo Agostinho ele é crítico a essa postura. Por quê? Porque essa postura coloca o homem no centro e coloca Deus na marginalidade. A margem. Deus fica à margem do processo. Para o Santo Agostinho, e aí entra a visão pessimista dele, o homem depois da queda, ele só faz o mal. A gente escolhe o mal que nós vamos fazer. Né? E para que o homem faça o bem, é necessário de uma graça especial de Deus. Então, de alguma maneira, a gente fica na dependência de Deus? Sim, eu acho que essa é uma das teorias mais duras para o homem contemporâneo. Porque como ele quer ter o domínio de tudo, quando você coloca Deus no centro e o homem na periferia, o homem contemporâneo ele pula. Então não depende de mim? Não. O Deus agostiniano não é democrático. Né? E quem é eleito, né, para fazer o bem? Quem recebe a graça? Quem Deus quer. Qual é o critério? Não tem nenhum critério. Não adianta ninguém levantar uma credencial moral para Deus e mostrar assim: olha, eu sou bonzinho, eu mereço a graça. Porque diante de Deus ninguém merece a graça para Santo Agostinho. Então o que sobra é um Deus que elege alguns e outros não. Então essa é a doutrina agostiniana da predestinação. Eu estou passando do meu tempo, mas eu só queria dizer 5 minutos, então acho que dá. Tá bom, já passei 5. Tá bom, então só mais 3. Então, o que eu queria dizer, o que eu queria destacar é que quando eu falo de pelagianismo, eu acho que essa é uma categoria importante para a gente entender o contemporâneo. Por quê? Porque no contemporâneo, o homem está no centro. Né? O contemporâneo é uma espécie de pelagianismo sem Deus. Né? Ele tem um projeto de salvação que sustenta a ideia de que é possível o céu na terra por meio dos esforços humanos. E aí vocês chamem disso de que vocês quiserem. Perfectibilidade, a construção de um mundo melhor, revolução, eu não sei. Então, para esse tipo de pensamento, né, o que está no centro é a política, é a ciência. De modo que a política e a ciência tornam-se uma espécie de totens, né, capazes de promover uma terra que emana leite e mel. Então, assim, mais precisamente, para falar dessas formas de pelagianismo no contemporâneo, eu diria que o racionalismo é uma espécie de pelagianismo. Racionalismo porque justamente aquela ideia de que a razão possui todos os recursos necessários para resolver todos os dilemas. Uma segunda característica do pelagianismo no contemporâneo é o progresso da ciência. Isso está lá atrás, do Bacon, René Descartes, aquela ideia de que ciência está intimamente vinculada ao progresso e o progresso científico levará o homem à felicidade.
Eu acho que esse projeto não deu certo, eu acho que esse projeto ele terminou em Auschwitz, e em Auschwitz a gente percebe muito bem que o progresso científico não implica necessariamente progresso moral. Uma terceira característica, eu vejo que o pelagianismo ele se manifesta nas religiões sem religião, aquilo que eu chamo de religião de gaveta. O que seria isso? A conversão religiosa, quando o indivíduo tem uma conversão religiosa ou filosófica, ele tem uma mudança copernicana, uma mudança total em relação aos seus hábitos e comportamentos. As espiritualidades contemporâneas, que estão descoladas da instituição, o indivíduo, ele adere a essas espiritualidades desde que a espiritualidade se adapte a mim. Então não há mudança nenhuma. Eu acho que essa é uma postura tipicamente pelagiana do contemporâneo. É nesse sentido que eu termino dizendo que Pelágio venceu. Obrigado. Quem quiser fazer, já pensar nas perguntas, tem papel aqui, tá? Obrigado, Andrei. Bom, eu não vou falar do mal, nem propriamente do pecado, apesar de que isso está sempre presente quando a gente está falando de Santo Agostinho. Eu me perguntava, apesar de que a cátedra é a dimensão histórica, né, que vai cobrir dentro do nosso laboratório questões de história, da filosofia, teologia e tal, eu me perguntava algumas questões que me parecem atuais do pensamento do Agostinho, e eu queria falar de uma só nesses minutos. Vou mapear um pouco ela, mas eu queria falar de uma só. Seria a importância da noção de arrependimento. Coisa rara, né? E que na obra do Agostinho isso está muito claro. A noção de arrependimento como aquela que leva você à percepção, seja da graça, numa linguagem mais da discussão com Pelágio, né? Seja a percepção daquilo que o André e eu falávamos rapidamente no começo, mostra a passagem do capítulo 10 do livro das Confissões, né? Quando ele fala: ó beleza infinita, tarde te conheci, tarde te amei, que é um dos trechos do Agostinho constantemente citados de um certo estremecimento místico. O Bernard Baquin, aquele historiador da mística cristã, volume 1, em que ele trata do Agostinho, entre outros autores, ele fala que o Agostinho era um místico discreto, né? E um místico discreto, segundo o Bernard Baquin, inclusive porque ele era muito ocupado. Então ele não podia... Que é uma ideia que eu acho interessante, vai aparecer lá no Meister Eckhart, no século XIV, no famoso sermão dele, que ele está falando de Marta e Maria. Alguns de vocês aqui seguramente conhecem. Quando Jesus vai visitar Marta e Maria, as amigas dele lá, e que normalmente se interpreta que a Maria pegou a melhor parte, porque ela ficou olhando para Jesus assim, tipo, encantada. E o Meister Eckhart faz uma leitura muito original, que é a seguinte visão, que na verdade quem era mais íntimo de Jesus era Marta, não Maria. Porque Maria ficou embasbacada na frente dele, enquanto Marta foi fazer um cafezinho. Né? E quando você é íntimo de alguém, você vai fazer um cafezinho. Você não fica parado olhando para a pessoa assim, como se você estivesse vendo um ET. Então, mas eu acho que há essa questão do arrependimento no Agostinho, que é muito forte na própria história dele, né? E aí, As Confissões, que é um livro do Agostinho que eu sempre recomendo como entrada da obra do Agostinho, que é um livro literariamente belíssimo, né? E que é claramente influenciado pela leitura constante que o Agostinho fazia de um texto bíblico do Velho Testamento, como falam os cristãos, né?
que são os Salmos. Então a ligação entre Santo Agostinho e os Salmos é uma ligação, todo mundo conhece, quem conhece o Santo Agostinho, né? Tanto que a gente tem aqui em português, inclusive, os 3 volumes, publicados pela Paulus, né, que é a edição verde e patrística, em que está publicado para nós aqui os 3 volumes em que o Santo Agostinho faz sermão, alguns deles que nunca foi pregado de fato, né? Provavelmente nunca chegou à pregação, era ele meditando sobre os Salmos. E esses 3 volumes mostram, inclusive, a relação das confissões com os Salmos é uma relação tomada como não é uma polêmica, assim. As confissões são influenciadas pelos Salmos, né? Inclusive porque, de certa forma, não vou entrar aqui na discussão histórico-crítica dos Salmos, que, como tudo na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, só dá pau, certo? Você começa a estudar histórico-criticamente o Velho Testamento, tanto para judeus quanto para cristãos. Você virar para um rabino, claro, um rabino sabe disso, né? Você virar para um rabino e dizer, não, porque a canônica massorética fundamental para o judaísmo e tal só foi fechada há 500 anos atrás. Como assim? Né? E esse fechamento dependeu muito da chamada 70, que normalmente é escrita com L e 2X, né? Que é a Septuaginta, a tradução grega feita por sábios judeus, que ninguém sabe exatamente como aconteceu a partir do que eles traduziram, que os católicos usam muito a versão grega, né? E como que o debate entre o cristianismo, na origem do cristianismo, foi fundamental para os judeus fazerem a sua canônica. As duas foram construídas lado a lado, né? Assim, quando eu digo a canônica, é o fechamento do texto. E que os textos mais antigos foram escritos a partir, fazer uma conta redonda, de 700 anos antes de Cristo. É claro que isso dá pau, claro, do ponto de vista da crença. Moisés, autor da Torá, que evidentemente não foi, do ponto de vista histórico, crítico, estou falando do ponto de vista da fé. Evidentemente pouco provável que tenha sido, pelo menos não na totalidade do texto, que nunca ninguém sabe exatamente qual é essa totalidade, foi constituída muito tempo depois. Então, mas os Salmos, então, tem vários. A tradição remete os Salmos a Davi, e em menor quantidade ao próprio Moisés, em menor quantidade ao próprio Salomão, ou seja, já é um saco de gato. Mas o Davi é considerado assim uma figura importante no Salmo, seja porque ele de fato os escreveu, ou porque os Salmos são importantes na própria imagem que o Davi tem na tradição israelita e depois na tradição cristã. E há uma relação aí entre os Salmos de Davi e as confissões do Santo Agostinho, e o que eu entendo que é uma das questões super atuais do pensamento do Agostinho, que é o vínculo entre arrependimento e beleza. Certo? No sentido de que, para perceber a beleza, no caso de Deus, no texto das Confissões, capítulo 10, mas se você sair dessa ideia da beleza teológica enquanto tal, e falar uma linguagem assim meio psicológica, em homenagem a todas as psicólogas que devem estar escondidas aqui nessa quartel, que sempre tem muitas na PUC, né? Então, assim, a relação entre arrependimento e a própria noção de cura, certo? Que é assim que Agostinho está pensando, na chave teológica. Cura compreendida como a possibilidade de você sair, claro, na chave pelagiana que falava o Andrei, a discussão com Pelágio, isso só vai acontecer se tiver a graça, né? Mas, como o polemista que era o Agostinho, como dizia o André, você tem que saber com quem ele está brigando, você saber exatamente o que ele está falando, né? Mas, independente dessa, digamos, essa análise específica da graça, para sair esse mecanismo que o André na nossa conversa descrevia como desintegração, né? E a partir da ideia do Agostinho de que o mal é uma cisão com Deus, então, para o Agostinho, assim como nas Confissões, assim como nos Salmos do Davi, você só consegue chegar na cura, ou na linguagem teológica, na ideia de redenção, da percepção da beleza,
se você passa pelo arrependimento. E eu acho que o arrependimento é um conceito, de certa forma, fora de moda. Acho que está mais presente entre nós a ideia de que você se cura. E quando eu estou falando cura aqui, todo mundo sabe, não estou entrando muito no mérito, não precisa ser teológico. Estou usando a expressão cura no sentido mais largo em psicologia, pode ser em espiritual, mas cura no sentido de que um certo mal-estar, uma dificuldade com relação com as coisas, um sentimento de que às vezes, como dizia Bernanos, um outro agostiniano francês do século XX, aparentemente nós temos uma vocação natural à mentira. Né? Essa vocação natural à mentira pode ser traduzida como self-marketing, pode ser traduzida como sessões de coach para reforçar sua autoestima, né? E um caminho, me parece que o caminho do Agostinho é um caminho que o Agostinho falava que faltava o filósofo sentar e chorar, né? Quer dizer, no sentido de que, como falava o André, quer dizer, Agostinho nunca achou que havia um conflito entre verdade filosófica e verdade teológica. Isso é um pilar da tradição cristã tardia e medieval, e vai dar uma discussão na época do São Tomás, e vai parar no Ratzinger essa discussão, em termos contemporâneos. Assim, o Agostinho sempre achou que não havia uma cisão entre verdade cristã, compreendida como teológica e espiritual, e a verdade filosófica. O que havia era uma mútua penetração, né? Agora havia dificuldades no processo de você conseguir colocar as duas em integração. E essa palavra integração é quase psicológica também. Mas o Agostinho é o patrono da psicologia. Sem dúvida nenhuma, ele é o patrono da psicologia. E então essa integração entre o que seria verdade teológica e verdade filosófica, a dificuldade estaria no fato, justamente, a partir do que falava Andrei, porque na narrativa que o Agostinho faz do mito, do mito da queda, é onde ocorre essa desintegração. Então o intelecto vai para um lado, a vontade vai para o outro, e eles deixam de operar nesse nível em que a integração faria com que, em termos dos salmos, que tanto influenciou Agostinho, e não só Agostinho, né? Na época, eu lembro alguns anos atrás aqui na PUC, na disciplina que eu tinha de filosofia da religião, eu curso sobre monarquismo cristão, isso lá atrás, alguns anos atrás, e essa leitura dos salmos era uma leitura muito importante nos primeiros anos do cristianismo, né? Era muito comum. Agostinho era um homem do seu tempo, que lia salmos, e tinha sobre os salmos. Mas, se a gente fosse falar numa linguagem dos salmos, uma linguagem do Davi, supostamente, pela tradição autor dos salmos, que é a ideia de que, para Agostinho, no final das contas, nesse sentido, ele é muito influenciado pela tradição dos salmos. Para você enxergar direito, você tem que enxergar com o coração. Isso é completamente hebraísmo antigo. Tem que enxergar com o coração, pensar com o coração, e não no sentido romântico, nada contra o romantismo. Aqui não é no sentido romântico, porque Agostinho morreu em 430, né? Anacronismo total e monstruoso. Mas no sentido de que, assim como no hebraísmo antigo se pensa com o coração, por quê? Porque o coração é o centro da vida espiritual, da alma. E por que Davi é compreendido como, de todos os heróis bíblicos antigos, aquele mais perto de Deus? Porque o Davi pensava com o coração, como se fala no judaísmo, tem o coração no lugar certo. Por quê? Porque Davi, quando está fazendo o salmo, supostamente, pela tradição e tal, o Davi, ele, diante de Deus, ele não mente. Bom, não faz muita diferença se você mente diante de Deus ou não, porque Deus sabe tudo. A questão, então, não é mentir diante de Deus. A questão é mentir diante de si mesmo. Essa é a questão, né? E numa linhagem que vai direto dos Salmos ao Agostinho, passando pelas confissões, o processo das confissões do Agostinho, como diz a própria ideia de paradigma das confissões, né, o paradigma em que você para de produzir anteparos
ao mecanismo que serve ao que o Andrei falava. Só que o mecanismo que desfaz esses anteparos, que é um dos nomes da vaidade, da soberba, do Agostinho, são mecanismos que passam pelo arrependimento. Não passam pelo reforço positivo de uma linguagem behaviorista, né? Mas passam pela desarticulação do medo, que o Agostinho fala, que nós temos de perceber o nosso próprio vazio, que está associado à verdade. Certo? Então você tem aí um mecanismo que me parece absolutamente atual no debate contemporâneo, né? Que é essa ideia de que o arrependimento, na verdade, é o reconhecimento da sua responsabilidade, e não é responsabilidade só para com os outros, mas é responsabilidade para com o mecanismo que a gente constrói para mentir para nós o tempo inteiro sobre nós mesmos. E é só a desconstrução desse mecanismo, pela graça ou não, dependendo do momento que o Agostinho está da sua obra, mas sem dúvida nenhuma a ideia da graça é muito forte para conseguir fazer isso. Esse mecanismo é que leva a experiência do arrependimento, é que leva, poderíamos falar numa linguagem contemporânea, forçando a barra, a saúde psicológica, certo? Porque de certa forma você desarticula o gasto psíquico com a mentira, né? Você desfaz o gasto psíquico com a mentira nesse sentido, no sentido do Ernest Becker, aquele cara que escreveu A Negação da Morte, um antropólogo, né? E aí você consegue, por exemplo, perceber a tal beleza que o Agostinho fala, né? Tarde te amei, tarde te conheci, tarde te amei, que é, dentro do livro das Confissões, é na verdade o ponto alto em que o Agostinho percebe a ação da graça na vida dele, que é isso que ele está procurando nas Confissões, né? E no caso do Davi dos Salmos, é um personagem, né? Nós estamos tratando com um personagem, é um personagem que o tempo inteiro reconhece a ação da graça na vida dele, e o tempo inteiro reconhece que no fundo ele não merecia aquilo, né? Que é, do ponto de vista, digamos assim, moral, seria um indicativo muito claro da graça no sentido agostiniano. Quando você acha que você merece, provavelmente você não a tem. Quando você tem certeza que você não merece, talvez você tenha. Por isso que nessa chave da santidade a partir do Agostinho, quanto mais longe de Deus, quanto mais longe você sabe que está de Deus, mais perto você está. Quanto mais perto você acha que está de Deus, mais longe você está. E isso, a linhagem do hebraísmo antigo até isso é muito clara, né? Essa que passa, inclusive, entre outras formas, está dentro dos Salmos. Então, resumindo a ópera, né, eu falei para vocês que eu ia desenvolver uma única ideia para a gente ouvir um pouco as perguntas, e assim, me parece que essa questão do arrependimento é central, Agostinho. Arrependimento como um processo de reconstrução espiritual, teológica, na chave agostiniana escrita, e reconstrução, digamos assim, psicológica, né? De você, ao invés de você gastar energia tentando afirmar que você, na verdade, é aquele que é bom e que você, na verdade, é aquele que foi injustiçado e tal, é o caminho contrário, que é o caminho que o Dostoiévski faz, aliás, na obra inteira do Dostoiévski, né? É muito claro esse caminho na obra do Dostoiévski. Quanto mais você percebe a responsabilidade moral, mais, na verdade, alguma coisa se torna leve em você. Quando você reconhece a culpa, alguma coisa se torna leve em você. Essa aparente contradição, eu acho que ela se tornou absolutamente opaca no mundo contemporâneo. Completamente opaca, né? E nesse sentido, eu termino concordando com o que o André falou, quer dizer, de certa forma, olhado pela lógica da polêmica da graça, é como se o pelagianismo tivesse se transformado numa ética automática e que muitas vezes se alimenta da ideia de que haveria unicamente no Agostinho ou na tradição judaico-cristã uma ideia péssima de ser humano, que diabo
De fato, há uma reflexão profunda sobre o pecado, mas perde esse vínculo que me parece bastante forte, tanto no Agostinho, quanto nos Salmos, quanto no próprio Dostoiévski no século XIX, quanto no Bernanos no século XX, que é esse vínculo entre a autopercepção da responsabilidade pessoal no mal, como diz o poeta Brodsky, né? Naquele texto dele, Discurso Inaugural, uma aula que ele dá no Williams College, em 1984, que ele fala, eu não vou falar sobre o mal, não vou falar sobre o bem, porque o bem você fala só para muito poucas pessoas, em momentos muito selecionados. Por quê? Porque a maioria de nós o tempo inteiro só tem maus sentimentos. E como tem 100 pessoas aqui, diz ele no texto, eu não vou falar sobre o bem num ambiente largo como esse. Sobre o mal, basicamente é o seguinte, não acho que ele vai sentar do seu lado e dizer eu sou o mal. Isso o Brodsky falando, né? Você só vai reconhecer o mal quando você chegar em casa e perceber que ele tem o mesmo número de sapato que você. Isso o Brodsky. Isso está no Brodsky, né? Então, assim, esse vínculo que eu chamei de função do arrependimento, que leva à percepção da beleza, que fala Agostinho, que leva, me parece, a um sentimento de leveza, que pode ser comparado com o sentimento da graça, inclusive, me parece fundamental na obra do Agostinho como vínculo psicológico e espiritual, e que numa cultura como a nossa, do self-marketing, passa muito ao largo e parece incidir na ideia do Bernanos, que teríamos uma vocação natural à mentira, enquanto que nesse movimento a gente acaba perdendo a possibilidade do arrependimento. E como, numa chave judaico-cristã teológica, você só recebe o perdão quando você sabe que não merece, então essa é uma coisa que não tem saída. Enquanto você acha que merece o perdão, na verdade você nunca recebe o perdão, não no sentido que Deus não te dê, não estou entrando nesse detalhe, mas porque você não é capaz de experimentá-lo, mesmo que te deem. Porque se você acha que merece o perdão, porque você acha que você não é responsável nem culpado. Você só pode experimentar o perdão quando você sabe que não merece o perdão de jeito nenhum. Por isso ele é de graça. Obrigado. Como Freud via Agostinho, sabe que Freud não gostava de filósofo. Ele achava que atrapalhava ele, porque ele achava que os filósofos ficavam viajando na maionese e não tinham experiência clínica. E o Freud estava muito longe de um contato com literatura patrística. Freud era judeu, apesar que bastante assimilado naquele universo, e muito influenciado por autores como Schopenhauer, né? Freud está numa tradição de filosofia alemã que entende a essência ontológica da realidade como uma força enlouquecida, né? Mas, assim como um orientando a minha passou o mestrado inteiro tentando provar que o Nelson Rodrigues tinha lido Agostinho sem conseguir, a história de um sucesso pelo fracasso. A Bia, que está mais aqui, lembra dela? Curado, Beatriz Curado, não conseguiu provar. A tese foi por água abaixo. Não, a tese é uma hipótese, não a tese. Mas ela bem saiu bem, mostrando que apesar de que não havia lugar nenhum em que você provasse que o Nelson tinha lido Agostinho, o Agostinho estava espalhado pela obra do Nelson inteira. Como ele era batista, você põe a culpa da igreja. Né? Como ele era de família batista, né, o Nelson, e ele só falava do Dostoiévski, né? Me perguntavam por que ele lê Dostoiévski. Mas ele lê Dostoiévski, ele ficava repetindo Dostoiévski. Eu acho que o Freud, apesar de que não há nenhum vínculo que o ligue ao Agostinho, inclusive são tradições distantes, eu acho que inclusive nas confissões, a pergunta me levou, inclusive nas confissões, quando o Agostinho fala
que nas memórias dele existem dobras da memória, que ele não sabe que estão ali, mas estão ali, você sente um cheiro de inconsciente nisso, e só os românticos vão, de fato, criar um consciente que depois o Freud, Jung e companhia vão trabalhar. Mas essa ideia de dobras da memória, que na verdade estão ali, mas que eu não sei que estão ali, mas que eu, ao mesmo tempo eu sei que estão ali, influenciam a minha memória, você tem aí uma intuição, e que eu acho que é porque nessa tradição dos Salmos, que eu coloquei o Agostinho, quer dizer, eu coloquei, não, todo mundo sabe que ele está, é muito forte nos Salmos esse trabalho de auto-inspecção, como se fala em filosofia, né? De você entrar em si mesmo e fazer um trabalho interior. Então, eu acho que há relação, mas não há relação. Que nem é um mestrado da minha aluna. Não há relação, mas há relação. A pergunta é se eu acho que é uma contradição na visão do orgulho, já que essa pode ser vista como uma busca do homem pela significância. Se eu entendi a pergunta, é a ideia de que o homem, naturalmente, ele busca ser centro de tudo, e se isso, de alguma forma, essa teoria do orgulho, que é Deus que tem que ser o centro, não seria uma contradição. E, na verdade, é interessante que há agostinianos, né, que vão falar dessa contradição que está presente no homem. Uma das marcas do pecado é justamente essa contradição. A contradição na qual, quando o homem foi criado por Deus, Deus era o centro e o homem estava na periferia, e depois do pecado, o homem quer ocupar o centro, né, e deixa Deus na periferia. Então veja, o pecado ele se torna uma marca da contradição, mas é claro, contradição em relação ao quê? Em relação a essa grande teoria do pecado original. Então veja, para o Santo Agostinho, a graça ela vem desarticular essa contradição e de alguma maneira criar uma espécie de liame, né, de ligação entre o homem e Deus. Aí claro que a gente entra em toda aquela discussão que o Pondé trouxe, né? Olha, o sujeito não acha que tem a graça, justamente nesse momento ele não tem a graça, né? Mas a contradição é justamente uma marca da nossa condição, né, desejosa de se fazer sempre. A segunda questão eu acho que o Pondé pode falar um pouquinho disso aqui também. Corremos o risco de reviver Auschwitz. Eu não quero profetizar aqui não, né? Mas pensando aqui um autor como Adorno, que ele foi perguntado, ele foi indagado justamente sobre isso, né? Se Auschwitz poderia se repetir em um contexto de educação. E aí ele fala justamente, olha, nós temos que educar para que Auschwitz não se repita, né? Agora, eu vejo um problema quando, em nome de Auschwitz não se repita, cria-se uma espécie de educação totalitária em função de um Auschwitz que não se repete, né? Eu acho que é muito complicado. E aí, eu dou aula no Instituto Federal, é interessante que toda semana aparece uma teoria pedagógica belíssima. A última foi a Escola da Ponte, que é ótimo, né? Tem inúmeros pontos que são importantes. Porém, para aplicar na Islândia, que tem 6 pessoas, um padre e um papagaio, dá. Mas... papagaio não tem tanto. Não tem. Levado no Brasil para lá. Dá. Mas no Brasil, que tem uma educação de massa, é muito difícil. Então, deixa a Escola da Ponte no cantinho dela. Não. Existem elementos ali que são interessantes e que podem, de alguma forma, fazer parte do processo educacional, nosso processo educacional. Então eu acho que a educação é quase uma espécie de desfile de moda. Desfile de moda, aparecem aquelas coisas estranhas, você fala, ninguém vai usar isso. De fato, ninguém vai usar tudo aquilo, mas às vezes vai copiar um bolso daquilo e colocar na sua camisa, e aí vai melhorar um pouquinho, né, o teu estilo. Então é um pouco isso, né? Eu acho que essas teorias pedagógicas, elas têm uma certa funcionalidade quando pensada dentro de um certo contexto, né? Então eu acho que de fato
para que Auschwitz não se repita, nós temos que sempre lembrar de Auschwitz, né? Talvez esse seja um caminho. Não é muito bom falar de Auschwitz. Tem duas perguntas aqui, uma para mim e uma para você, do nosso amigo Fabiano Mina, né? Nicolau de Cusa, da PUC. Eu vou responder a que ele fez para mim e vou te passar a outra, Andrei. Diante da predestinação, qual seria a função de refletir ou combater o pecado? Eis a agonia protestante. Mas como eu não sou protestante, eu não tenho essa agonia. Olha, sério assim, né? Primeiro tem aquela coisa que o Andrei chamava a atenção, que é o conceito de predestinação, é um conceito que está ambientado no âmbito da polêmica da graça. Eu estava pensando mais na linhagem Salmos, Confissões, Sermão sobre Salmos. Mas essa resposta que eu estou te dando é a resposta para resolver o problema técnico e não te responder. Não é uma resposta de banca, né? E eu acho o seguinte, que é verdade, como se da estrutura da obra do Agostinho, mas a minha impressão é a seguinte: para o Agostinho, a ideia de que você deve se preocupar com o pecado apenas enquanto ele tiver função de salvar você do pecado, já é indício de que não há predestinação em você. Entendeu? Porque assim, vou repetir, eu lembro bem de eu refletindo sobre isso quando estava fazendo doutorado. Eu tenho a impressão que, assim, porque aquela acusação que os jesuítas faziam no século XVII, de que a leitura do Agostinho, do Jansenio, os jansenistas, era a leitura que transformava o homem num autômata, né? Por causa da predestinação e tal. Mas eu tenho a impressão que, assim, sabe aquela imagem de que o sujeito que teria a graça para o Agostinho não é o sujeito que ficaria se perguntando de noite na cama, eu tenho a graça? Certo? Então seria um sujeito que provavelmente não acreditaria se alguém dissesse para ele que tem a graça, e jamais diria isso no sentido de, será que eu tenho a graça ou não tenho a graça? Então eu tenho a impressão que, se juntar o Agostinho da predestinação com o Agostinho que eu estava falando, a presença da graça, antropologicamente, retiraria do sujeito uma reflexão sobre qual é a função de combater o pecado se eu não tiver a graça. Porque a questão é a seguinte: se tem uns caras predestinados e eu não tiver, eu não vou combater o pecado coisa nenhuma, vou esperar para ver se rola a graça. Se rolar a graça, está tudo bem. Mas se Deus não me der a garantia de que eu tenho a graça, então para que combater o pecado? Vou desencarnar e esperar para ver se rola a graça. Esse raciocínio já é em si um raciocínio que não tem a graça, certo? Porque, e aí nesse sentido, os mais radicais calvinistas teriam ficado muito distantes disso na hora que fizeram uma leitura jurídica, né, dessa questão, quando no fundo Agostinho, eu acho que o centro da filosofia do Agostinho era muito mais o arrependimento e a beleza do que a ideia de que não existe possibilidade de arrependimento para ninguém. Quando ele estava brigando com o estoicismo pelagiano, ele fez essa discussão, mas a impressão que eu tenho é que ele, enquanto obra, ele está mais perto da ideia de que a não pergunta sobre a própria salvação pode ser um indício de predestinação. A outra tua. Não, você pode falar também, se quiser. Ele fez uma sobre evolução. Tá, só um comentário. Primeiro, retomando rapidamente a partir do que o Paulo falou, o Santo Agostinho tinha uma discussão com os maniqueus. Ele foi maniqueu durante 9 anos e chegou um momento que o grande problema para ele era justamente essa ideia de que o maniqueísmo ele determinava a vontade para o bem
e determinava a vontade do mal. Ele dizia, olha, isso é muito mecânico, uma explicação muito simplista. Ela valeu para Agostinho durante um tempo, mas depois ele diz, olha, não responde as questões. E aí ele sai do maniqueísmo, né? Ele começa a se dar conta da chamada heresia pelagiana, que os próprios colegas do Agostinho, os amigos, falavam, olha, isso é uma heresia. E o que é interessante é que ele escreve todos esses livros sobre a graça, dizendo que no limite o homem está predestinado, e isso começa a ter trazer problemas para os monastérios do norte da África. E qual que é o problema? Justamente isso que o Condé falou. Os monges, eles falavam para o prior assim, olha, hoje eu não vou trabalhar. Mas por quê? Estou sem a graça. E aí, o prior escreve uma carta para o Santo Agostinho, dizendo, olha, os monges não estão trabalhando, dizendo, eu não tenho a graça, não vou trabalhar, não vou rezar, né? Então o que eu faço? E aí o Santo Agostinho, pera um pouquinho, aí ele escreve o texto da predestinação. Agora, veja, para a tara dos calvinistas e dos luteranos, a predestinação é uma conclusão lógica. Lógica, porque quando o Condé fala de arrependimento, do Santo Agostinho, isso já implica dizer que Deus deu a graça que provoca o arrependimento e transforma a vontade. Então, assim, no limite, para um agostiniano e para o Agostinho, a graça vem sempre antes, ela é causa. Tudo que vem depois é efeito, tá certo? E aí o Santo Agostinho, ele escreve, né, esse texto sobre a predestinação, ressaltando, olha, não é bem assim, ninguém sabe quando tem a graça, Deus dá a graça a quem Ele quer, então trabalhe como se tivesse a graça. E mesmo aquele que tem, faltando um segundo para morrer, pode perdê-la. Então, veja, é aquela típica ideia calvinista, luterana, que Deus, que Deus é opaco, você não sabe muito bem o que ele está pensando. Então você tem que funcionar como se você tivesse a graça, como se você, olha, pode ser que você já mantenha a esperança, é justamente isso que Santo Agostinho faz, mas a conclusão é lógica, Deus predestina quem Ele quer. Né? Bom, em relação, rapidamente, essa conclusão do Santo Agostinho foi altamente criticada por um bispo chamado Juliano de Eclano. Eu ia dizer, está vendo? Santo Agostinho saiu do maniqueísmo, mas voltou para o maniqueísmo. Por quê? Porque justamente o homem faz o mal, né, porque ele é determinado pela concupiscência, mas ele faz o bem porque tem a graça. Determinação, né? Determinação dos dois lados mais uma vez. Então, o Santo Agostinho, ele morreu sendo acusado de maniqueísta determinista. Talvez a conclusão está lá em 429, que foi no final da vida, o Santo Agostinho estava sem fôlego para as discussões, e o Juliano de Eclano era um bispo jovem, né, cheio de força, querendo discutir. Um milênio. Pois é quase isso. A pergunta, pensando numa linha evolucionista da espécie humana, como pensar o pecado em Santo Agostinho nos dias atuais? Eu diria que, quando a gente fala de evolucionismo, a gente pensa essa ideia de adaptação, né? Do Darwin, não adaptação enquanto melhoria, mas adaptação entendida como sobrevivência. Eu diria que as voltas, os desvios, as reviravoltas, o oportunismo, aquilo que está por trás do pensamento, de alguma maneira ajuda o indivíduo a se adaptar a um ambiente totalmente tomado pelo mal. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você sair por aí falando a verdade, você vai ter problema. Né? Você vai ter problema. Imagina, resolve falar o que você pensa para os seus chefes, você vai ter problema. Porque a verdade é insuportável. Tá certo? Então, eu acho que se nós pudermos fazer uma ligação de uma coisa e outra, eu diria que o pecado, ele ajuda na adaptação, né, de um mundo tomado pelo mal. Se é que se pode fazer essa ligação. Tá bom? Tem duas perguntas aqui que eu vou responder rapidamente por causa do tempo, mas dá para responder. São perguntas
bem objetivas. A primeira sobre Rousseau, Confissões do Rousseau, Confissões do Agostinho. Acho que são, apesar de terem confissões, e o Rousseau era um calvinista suíço que quis ser católico, não deu certo, foi e voltou. O Rousseau, eu vou fazer uso do Burke aqui, o Rousseau era um filósofo bastante atolado em vaidade. Aliás, o filósofo da vaidade, porque acho que as confissões do Agostinho são confissões, apesar que o texto não está exatamente discutindo a vaidade enquanto tal, mas o Agostinho é provavelmente um filósofo, um autor, um homem que passou muito tempo. Essa é uma das percepções que eu tenho mais claras quando eu leio o Agostinho, é que ele tinha exatamente experiência do pecado. Essa é a impressão que eu tenho do Agostinho, sabia exatamente o que era o pecado. E por isso, então, ele tinha um certo respeito pelo pecado, no sentido de achar que era difícil escapar do pecado, né? E sobre biografia, assim, eu citei, talvez, do século XX, um autor que tem essa inspiração que eu recomendo, é o Jorge Bernanos, que eu tinha falado no começo, seja Sob o Sol de Satã, existe em português, ou o Diário do Pároco de Província, que também existe em português. A outra é sobre se dá para falar em soberba se não existe Deus e tal. Olha, acho que dá. Você já viu algum dia alguém que estava falando com você, tentando dizer para você o tempo inteiro como ele era legal e tudo que ele fez que é maravilhoso, e como ele conseguiu, e como ele venceu, então, essa é a soberba. Assim, talvez uma das maiores tragédias da soberba e da vaidade é que você pode sim tê-la e não existir nenhum Deus, e só sobrar para nós a soberba e a vaidade. Então, os pecados eles têm sintomas, eu entendo eles muito como uma compulsão numa linguagem contemporânea. E assim, porque eu ganhei isso, porque eu venci naquilo, porque isso, aquilo outro. Quer dizer, eu acho que, resumindo a ópera, e eu encerro por aqui, assim, a minha participação, o André vai ainda responder alguma questão, assim, a soberba e o orgulho aparecem sempre que alguém fala das próprias virtudes, independente da discussão teológica. Porque a virtude, ela é tímida. Ela não fala da própria virtude. Obrigado. Tem uma última pergunta da Fernanda Tomás de Aquino. O nome é bem sugestivo. Tem Tomás de Aquino aqui no final e eu achei interessante. E ela faz uma citação bíblica e aí depois ela diz, olha, a graça é um favor imerecido, disponível para todos, e aí sublinha bem o todos. Então, Cristo morreu para todos. Como é que fica essa coisa da predestinação? Né? Então, a minha pergunta, e aí assim, bem agostiniana, e o Agostinho faz isso nas suas obras, é o que significa todos? Todos os homens ou todos os homens que Deus quer salvar? Todos os homens ou todos os homens que Deus predestinou? Então, na tentativa de responder essa pergunta, né, na modernidade, surgiram inúmeras linhas. Todos se diziam agostinianos e cada um pensava uma coisa. Né? Então, quando você diz assim, Deus morreu para todos os homens, para cada um deles, você está muito próximo daquilo que hoje a gente chama de catolicismo. Deus morreu para todos. A grande questão é, que graça é essa? Que é uma graça, isso um luterano pensando, é uma graça mais ou menos, porque assim, Deus morreu para todos, deu a graça e não salvou, é uma graça fraca. Né? Por exemplo, se ao responder essa pergunta, né, quem são todos, você diz assim, olha, é só os homens que Deus predestinou, porque Deus predestinou alguns, criou alguns para os salvar e criou outros para os condenar. Né? Isso está muito você cheira a calvinismo. Então você é calvinista. Jansenista. Eu sei, mas assim, essa é a leitura do século XVII.
né, do Calvino. É claro que tem 1000 leituras sobre esse posicionamento, né, mas no século XVII a leitura que o Pascal faz é justamente essa, né, justamente essa. Deus condena desde toda a eternidade, salva desde toda a eternidade. Agora, se você concebe a ideia de que a natureza ela é tão precária, tão desgraçada, que Deus, quando dá a graça, ela não rearticula a natureza humana, mas cria outra natureza, você é luterano. Não é? Luterano. Isso pensando aqui, mais uma vez, dentro da discussão do século XVII. Então, o grande problema é justamente entender, é só isso que eu estou tentando mostrar, o que significa todos. Todos os homens ou todos aqueles que o homem quer salvar, que Deus quer salvar. Então, para o Santo Agostinho, e ele fala literalmente, esse todos, são todos aqueles que Deus chama. Né? E aqueles que Deus chama, não são todos, são alguns. Então aí é uma questão que eu acho que a predestinação, no meu modo de pensar, é uma questão lógica. Quando você coloca a graça na mesa, a predestinação vem junto, né? Ela aparece junto. Eu já tentei entender como a Igreja Católica hoje concebe essa ideia de predestinação. Eu já dei aula em seminário, e aí os alunos me perguntavam, professor, mas espera um pouquinho, Santo Agostinho é um católico, só que assim, ele está parecendo um luterano falando, está parecendo um calvinista falando. De fato, esse é um problema. Então, há inúmeras formas de se entender, de se utilizar um pouco o conceito de predestinação, mas como está lá no Santo Agostinho, essa discussão da graça acompanha a predestinação. É por isso que o Santo Agostinho não é muito, muitas vezes não é tão bem visto, né, quando se fala dessa teologia da graça no catolicismo, apesar de ser o doutor da graça. Apesar de ser o doutor da graça. Eu praticamente não me recordo de nenhuma passagem que se trata da predestinação no Catecismo da Igreja Católica que faça menção ao livro do Agostinho da predestinação dos santos. Né? É isso, obrigado. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. E os interessados vão acompanhando pelas mídias sociais. O site vai ficar pronto logo e nós vamos começar a funcionar quarta, quinta, né? Até sexta começa a funcionar a sede aqui embaixo, a entrada pela ministra. Obrigado, boa noite, até a próxima.